levado ao deserto. Lembra de Ezequiel? Foi levado ao deserto. Lembra do meu filho Jesus? Foi levado ao deserto. Tantos profetas são levados, você e eu somos levados ao deserto, para que o nível, a nossa fé seja elevada. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Em nenhum momento da sua vida, não entenda que o deserto vai diminuir a sua fé. Ele não tem poder para diminuir a sua fé. Porque até mesmo se ele diminuir a sua fé e fazer ela subir, você não vence o deserto. Diga glória a Deus. Mas a partir do momento que você vive o deserto e manifesta a sua fé, seja ela qual for o tamanho dela, é certo que você vencerá esse deserto. É certo que os anjos estarão te esperando para te alimentar. Diga glória a Deus. Então glorifica a Deus na minha vida. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Amém? Graças a Deus, vamos no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 18. E vamos ler a partir do verso 18. Abra aí sem nenhuma delonga. Se você precisar de ajuda, peça aos obreiros. Levante suas mãos, não sei o que está. Vai alguns ao seu socorro e vai te ajudar. 1 Reis, fica aí no Velho Testamento, ou no Antigo Testamento. 1 Reis, capítulo 18, versos 18. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus está aqui nesse lugar, sim ou não, igreja? Deus é contigo, sim ou não, igreja? Glória a Deus. Capítulo 18, versos 18. Quem achou, diga glória a Deus. Gostaria que todos ficassem atenados, sabe? Ficassem observando cada detalhe. Essa palavra Deus já me deu há umas 3 semanas atrás. E por várias vezes, vários momentos, ela era para ter vindo nesse lugar. Mas aí Deus quis usar os profetas. Glória a Deus por isso. E eu perguntava a Deus por que não era o momento. Deus falou assim, por que não é o momento? Porque toda a minha palavra tem sentido. Qualquer palavra que vier nesse lugar vindo da minha parte, ela terá providência. Diga glória a Deus. Eu vou usar os meus. E assim for, todos usados. E chegou o momento. Porque há um tempo para todas as coisas. Diga para o seu irmão, há um tempo para todas as coisas. Fala para o seu irmão, você está preparado para esperar esse momento? Olha, a resposta do seu irmão ela tem que ser sim, sabe por quê? Porque aquele que espera no Senhor, esse renova a sua força. Diga glória a Deus. A minha força foi renovada no Senhor. Diga glória a Deus. A sua força é renovada no Senhor. Diga glória a Deus. Estava abatido, estava triste, estava doente, estava passando por momentos testitosos. Olha, estava, porque já não está mais. Diga glória a Deus. Porque o Deus da providência traz recurso para você nessa noite. Diga glória a Deus. Aleluia. Versos 18 do livro do capítulo 18 de 1 Reis, vai dizer assim: então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu é a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois, envia, ajuda-me todo o Israel no Monte Carmelo. Qual monte, igreja? Monte Carmelo. Como também os 450 profetas de Baal. Quantos profetas de Baal? 450 profetas de Baal. E os 450 profetas de Aserá, que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no monte,
Carmelo. Então Elias, pode se assentar, igreja, pode se assentar, esse é longo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é o Senhor, se o Senhor é Deus, segue-o, e se é Baal, segue-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei outro bezerro, e eu o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e os prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Desde a manhã até que hora, igreja? Até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responda-nos. Ah, Baal, responda-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: clamai em alta vozes, porque ele é o Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até que derramaram sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a teu povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez. E fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel,
e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responda-me, Senhor, responda-me, para que o povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu, caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe e come, porque ruído há de vir uma chuva abundante. Glória a Deus, glorifica a Deus, glorifica a Deus, glorifica a Deus. Aleluia. Coloque a mão sobre o teu coração, feche teus olhos. Senhor Deus, nós falamos com o Senhor quando nós ouvimos os louvores, quando nós ouvimos a ministração. Nós falamos com o Senhor, meu Deus, até agora. Mas nós queremos, meu Pai, ouvir o Senhor falar conosco. Fale conosco. E a única forma do Senhor falar conosco é através, meu Pai, de alguém que se faz como servo e mediante o uso da Tua palavra nesse lugar. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, fale conosco. Fale, meu Pai, a Tua igreja. Fale, meu Deus, a Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Gente, essa palavra é poderosíssima. Ela é cheia de poder, é cheia de unção, ela é cheia de transformação para aqueles que almejam um renovo na sua vida. Elias, ele é um profeta de Deus, é um profeta do Senhor, é um profeta que todas as vezes que o Senhor falava com ele, Elias ouvia a voz que o Senhor ia. O Senhor mandava Elias ir e ele não negava a ida, ele ia. Ele respondia de uma forma positiva o que o Senhor designava para a vida dele. Por isso ele era profeta, porque profeta é aquele que ouve a voz de Deus e obedece. Profeta é aquele que ouve a voz de Deus e pratica. Profeta é aquele que não retrai diante da circunstância. Elias era dessa forma. Elias obedecia a voz de Deus. Elias profetizou 3 anos e meio de seca em toda a Israel. E ele disse que nem orvalho cairia, nem sereno, igreja, nada cairia mediante a tua palavra. Mas tudo aquilo, igreja, era para que houvesse um conserto ao povo de Deus, ao povo que negava a sua fé, ao povo que estava voltando a ídolos, ao povo que estava voltando a Deus que não dava resposta. Mas mesmo assim o povo cada vez mais não resistia e caía para cima desses ídolos, iam para cima desses ídolos e servia esses ídolos. E através daquela chuva, a intenção, muitas das vezes, de coisas que acontecem ao nosso redor. Por isso que Deus manda a gente ver os sinais, por isso que Deus manda a gente ver ao nosso redor, porque Ele vai enviar sinais, Ele vai enviar coisas para nós, para entender que Ele é Deus, para entender que Ele está vivo, e Ele opera, e Ele está no controle ainda de todas as coisas. Ele não perdeu o controle, e nunca vai perder o controle. Diga glória a Deus. O controle da sua vida, o controle da minha vida, está nas mãos
de Deus. E se está nas mãos de Deus, por que eu vou ter medo? Por que eu vou me afastar? Por que eu vou me desanimar? Se Ele é o controle de todas as coisas, e se eu deixo no controle dEle, a tendência é que as respostas na minha vida virão. Pode ser que hoje não venha, pode ser que amanhã não venha, mas a qualquer momento nosso Deus, Ele manifestará ao nosso favor. Eu quero dizer uma coisa para você, que talvez você vai ficar aqui impactado. Deus não está preparando a bênção para você. E muitas pessoas, você, talvez eu, não sabendo da resposta, eu ficaria, puxa, Deus não está preparando bênção para mim? Pergunta por quê? Por que Deus não está preparando bênção para mim? Pergunta. Sabe por quê? Porque na verdade Deus não preparou a bênção para você. É porque Ele já preparou, já está preparada a sua bênção. A tua bênção está preparada para você. Então Ele não está preparando, entenda. Deus não está preparando, a tua bênção já está preparada. Agora pergunta, por que eu ainda não recebi? Pergunta, por que eu ainda não recebi? Sabe por quê? Porque Ele está preparando você para receber a tua bênção. Por que você não recebeu ainda? Porque Ele está preparando você para receber a tua bênção. Porque casa vazia, casa desarrumada, casa que precisa de conserto, casa que precisa de correção, e muitas das vezes a gente sentimos nesse estado a necessidade de transformação, a necessidade de mudança, mas a partir do momento que está tudo normal, as bênçãos de Deus fluem normalmente. Diga glória a Deus. Então Elias tinha uma resposta de Deus. Elias falava com Deus e Deus falava com Elias. Havia uma conversa mútua, era recíproco. E como é bom ouvir a voz de Deus, e como é bom ouvir coisas que Deus tem para nossas vidas. E Deus só tem coisas boas para você, querido. Diga glória a Deus. O que Deus prepara para você, o que Deus manda para você, é só coisa boa. Quando chegar, se prepare, porque é coisa boa que está sendo chegado na sua vida. O que está para acontecer vai impactar muita gente. O que está para chegar na sua vida vai fazer muita gente ficar de boca aberta. Vai fazer muita gente analisar que Deus que eles têm servido. Diga glória a Deus. Elias viu todo aquele cenário. Elias profetizou. E quando é profeta, profetiza e acontece. Quando é profeta, ele fala e tudo se torna novo. Tudo se torna diferente. Tudo se torna possível a quem é profeta de verdade. Elias viu o cenário. Toda Israel viveu um cenário amargo. 3 anos e meio de sequidão, sem chuva. É possível nós vivermos sem chuva? É possível, igreja? A chuva tem um período dela, ela tem um tempo dela, mas dói na alma quando vem o tempo dela e ela não chega, não é verdade? E já é complicado quando a chuva não vem, né? As plantações sentem, né? Os animais sentem, a gente sente, tudo que é criação sente, porque nós necessitamos da chuva. Como nós necessitamos do sol, como nós necessitamos dos ventos, como nós necessitamos de tantas criações que Deus fez aqui nessa terra. Tudo tem um propósito. E a chuva, durante esse período, ela trouxe grandes problemas a Israel. A Bíblia cita que houve extrema fome em Samaria.
extrema fome ao povo de Deus. Os animais, os que ainda estavam vivos, é provável que só estava a pele e o osso, não tinha nada, não tinha água. Se não tinha água, não tinha plantação, não tinha erva. Se não tinha água, não tinha recursos, não tinha nada, faltava tudo. Se não tem água, falta tudo na sua vida. E o povo, ele recorria aos deuses pagãos, aos deuses sem resposta, e não ao Deus verdadeiro. Houve que nós vivemos um período de escassez, onde teve a pandemia. 3 anos de pandemia, 3 anos de morte, de um surto psicóticos em muitas pessoas que não morriam da doença, morriam porque ficavam loucas, desesperadas, porque não suportaram. Muitos foram embora, milhões de pessoas não estão mais aqui nessa terra devido a essa peste, essa doença. Mas a peste chegou por permissão da parte de Deus nesse mundo para fazer o povo, para fazer a mim e você despertar, para fazer a igreja impactar com a glória de Deus, vivenciar novos tempos, ter vontade de buscar a Deus. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? A atmosfera criada pós-pandemia é de uma igreja muitas das vezes ineficaz nos seus propósitos, de um povo que muitas das vezes não querem saber de Deus, não querem procurar Deus. Quantas pessoas que você conhece que estava firme com você na fé, que estava firme com você na igreja, que estava firme com você nos propósitos, hoje não está mais. Hoje você convida para a igreja, a pessoa não quer saber da igreja, não quer saber de Deus, não quer saber de nada, se perdeu. Aí você pergunta por que isso aconteceu? Porque esses momentos de teste servem para testar nossa fé, para testar aqueles que realmente são de Deus e aqueles que não são de Deus, aqueles que querem buscar a Deus por interesse e aqueles que querem buscar a Deus porque Ele é Deus, porque Ele é tudo, porque Ele é o princípio e o fim, porque Ele é o Deus que criou os céus e a terra, porque Ele é o Deus que é a coisa mais importante da vida deles, como eu e você, remanescentes na casa de Deus. Entre trancos e barrancos, eu e você estamos. Sabe por quê, igreja? Porque esses momentos servem para provar para nós o que nós somos realmente diante de Deus. Se nós estamos aqui vivendo por interesse, por causa disso, por causa daquilo, que coisa que beneficia eu carnalmente, ou se estamos aqui porque nós precisamos de Deus, nós temos consciência que precisamos desse momento, dessa premissa, dessa entrega, de uma nova identidade, uma nova transformação. Não venha na casa de Deus procurar Deus assim: Senhor, me abra a porta, me dá carro, me dá apartamento, me dá mulher, me dá riqueza, me dá patrimônio. Não venha buscar Deus. Se você buscar Deus, o resto se complementa na sua vida. Você encontrou com Jesus, o resto você encontra. Por isso que Jesus encontra com aquele jovem rico e deixa bem claro para ele pegar toda a sua riqueza e dar para os pobres, porque aquele homem que estava diante de Jesus, Deus tinha no seu consentimento que ele carregava dentro de si os mandamentos, mas tinha uma coisa que faltava para ele. Tem coisas dentro de nós que tem nos estragado, que tem nos atrapalhado, que tem nos afastado de Deus. É o momento de você fazer uma reflexão, é o momento de você entender que você tem um Deus que está contigo o tempo todo. Preste atenção, vira para cá, querido, preste atenção na palavra de Deus. A palavra de Deus é que edifica você, que estrutura você, que revigora você. Foi a palavra de Deus que me levantou. Muitas das vezes eu estava em casa nos fragalhos, cabisbaixo, com dores, realmente prostrado. Quem me viu sabe como eu estava, mas eu não perdi a minha fé. Eu tinha a certeza, confiança que a qualquer momento Deus ia fazer alguma coisa.
Eu não precisei de remédio, não precisei de alternativa externa, eu só precisei de Jesus. Você não precisa de mais nada nesse mundo, você só precisa de Cristo Jesus. Você só precisa dele. A palavra diz em João 15 que nós só precisamos dele, que sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus você não é nada, igreja. Nós não somos nada sem Jesus. É o que nós somos? Somos como uma laranja que é chupada pela boca do diabo, que chupa, chupa, e quando tira toda a nossa essência, ele joga fora e cuspe. Nós somos isso, sem Jesus nós não somos nada, não podemos fazer nada. E tudo aquilo que você faz, que você diz eu fiz, não foi participação de Deus. Você não faz nada sem Jesus. Elias não fazia nada sem Deus. Tudo que Deus falava com Elias, Deus obedecia, e Deus falava e Elias obedecia. E era próspero, e Deus honrava ele. Preste atenção, preste atenção. O rei Acabe aparece até Elias, chama ele de perturbador. Elias não dá ouvido ao rei Acabe e manda o rei chamar todo o povo. É como se Elias dissesse: eu vou provar hoje, quem manda aqui nessa terra. Eu vou provar para todos quem é o Deus de Israel. Eu vou provar. Qual a forma de provar? Elias chama o povo ao Monte Carmelo, todo o povo. Mas não poderia chamar só o povo, porque o povo estava dividido. O povo não sabia a quem realmente seguir, mas seguia de uma forma mais itinerante aos profetas de Baal. Dava mais ouvido aos profetas de Baal, aos profetas do diabo, do que aos profetas de Deus. Jezabel vinha matar todos os profetas, e alguns profetas estavam escondidos em poços, estavam sendo alimentados em poços, e não tiveram coragem de chegar até o Monte Carmelo. Mas Elias, como profeta de Deus, você como profeta de Deus, se apresenta na casa de Deus para buscar resposta para a sua vida, e você não vai sair daqui frustrado. Eu sei que ele pode, nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Eu sei que ele pode. Pode Deus todas as coisas? Pode. E os planos dele podem ser frustrados? Não pode. Vem. Chamou todo o povo, todos os profetas ao Monte Carmelo, para um grande conflito, para um grande confronto. Preste atenção, igreja. Quando Elias chega no monte e observa todo o povo, ele vê o impasse, a apatia, ele vê o questionamento, Elias vê a indagação, Elias vê que ele está sozinho, mediante um povo, mediante a 450 profetas. E Elias fala, olhando para o povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Sabe o que é isso, igreja? Eu perguntei ao Senhor o que isso significa. Sabe o que significa? Que muitas das vezes nós servimos a Deus e de uma forma indireta nós servimos o mundo. Ninguém serve a Deus, ninguém pode ser apontado. Eu não posso e você não pode ser apontado. O que dizer? Você serve a Deus, mas serve o mundo. Mas de uma forma indireta nós servimos o mundo. De uma forma indireta nós estamos entre dois pensamentos. Aquele povo estava entre dois pensamentos. Sabe o que significa estar entre dois pensamentos? É estar em cima do muro. A pessoa que está em cima do muro não quer dizer que ela está do lado de Deus. Existe
existe uma ilustração que diz que havia um jovem de igreja que buscava, que se consagrava, mas um dia ele afastou da casa de Deus. Afastou da casa de Deus, mas ele dizia: eu estou com Deus. Certa vez, a realidade, a ficha dele caiu, e quando ele menos esperava, sabe aonde ele se encontrava? Aonde ele se via, a visão pela qual ele se posicionava, ele estava em cima de um muro, e ele andava em cima desse muro para um lado, ele andava para cá, para lá. Eu olhava para um lado, eu olhava para o outro. Ele tinha visão, porque quem está em cima do muro, ele tem visão, ele tem campo, ele consegue ver coisas além daquele que vê que está embaixo. Ele consegue deparar com tantas coisas. Aquele que está em cima do muro, ele consegue ver. Só que tem uma diferença. Ele andava em cima, para lá e para cá, em cima desse muro, e de repente ele começou a observar que de um lado do muro, ouvia vozes, e as vozes diziam para ele: presta atenção, desça daí, toma decisão, você não está no lugar certo, você tem que melhorar a sua vida, nós queremos você aqui. E onde ele ouvia essa voz, era onde tinha a presença de Deus, os anjos de Deus e os filhos de Deus, ou seja, aqueles que entendiam que não tem que ficar em cima do muro. Mas na contrapartida, quando ele olhava para o outro lado, ele não via nada, mas via. Ele via o diabo, via os seus servos, os seus anjos, e ele via também os filhos do diabo. Ele via, mas não ouvia nada. Ele virava para cá as vozes: vem, sai daí, resolva a sua vida, não é isso que Deus preparou para você, desça daí, toma a sua decisão. E do outro lado ele não ouvia nada. Aí ele começou a ficar encucado com aquilo, foi passando as horas, e ele ficou encucado, porque um lado fala comigo, o outro não fala, o outro era para falar também, para mim tomar uma decisão. Preste atenção, igreja, é noite de decisão na sua vida, é noite de você tomar decisão em alguma área da sua vida. Um lado falava e o outro lado não falava. Aí ele resolveu tirar a dúvida, porque às vezes é necessário você tirar a dúvida. E ele virou para o lado que não falava nada e falou dessa forma: por que vocês não falam nada comigo? Por que vocês não indagam? Por que vocês não questionam? Por que vocês ficam só aí com os olhos estatalados olhando para mim, sem sentido? Eu quero alguma coisa, eu quero que vocês falem, eu quero que vocês me convençam, porque eu quero assumir eu quero tomar uma decisão, eu quero assumir uma postura que agora, ou vou para um lado ou para o outro, eu quero ver quem vai me convencer mais. E eles só ficavam olhando. Mas depois de algum tempo, aquele lado que não falava, levantou lá o maioral e disse: sabe por que nós não falamos nada? Sabe por que nós não falamos nada? Porque esse muro pela qual você está em cima nos pertence, me pertence. E se você está em cima do muro, você está do nosso lado. Então é momento de tomar decisão. Fica em cima do muro não. Aquele povo estava cocheando entre dois pensamentos divididos, e a única fórmula de demonstrar para aquele povo que Deus era o rei de Israel era através disso, através de um confronto. E aí Elias leva aquele povo, e aquele povo está diante de uma disputa. E olha o que diz a palavra no 22. Então disse Elias: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450. Ninguém tomou atitude.
Mesmo Elias falando aquilo que vocês estavam dividindo, que estavam cocheando entre dois pensamentos, até a palavra diz mais um pouquinho que aquele povo não respondia nada, não falava nada. Porque na verdade eles estavam bem daquela forma, não queriam mudança. Tem coisas que vai chegando na nossa vida, vai encostando na nossa vida, e o que está encostando não é bom, mas dentro de nós achamos que é bom, e aquilo vai trazendo peso, sobrepeso, e quando a gente vê, a gente está carregando coisas que não nos pertencem. Problemas, pecados, divisões, tantas coisas, e nós não entendemos por que isso está acontecendo, mas o que está acontecendo porque nós estamos cocheando entre dois pensamentos. 450 profetas contra um profeta. E Elias dá o recado, traz os bezerros, divide em pedaços, coloca sobre a lenha, porém não metam fogo. Presta atenção, igreja. Porém não metam fogo, porque o fogo que estava ali por vir era o sinal. E se viesse fogo, se acontecesse fogo, não poderia acontecer outra coisa diferente, tinha que acontecer fogo. Se houvesse fogo, o Deus que provocasse fogo, esse seria Deus. E você conhece outro Deus que provoca fogo? Você conhece outro Deus que traz à existência um fogo através de uma lenha, de uma sarça ardente? Você conhece outro Deus? Você conhece? Então foi preparado as coisas e foi colocado sobre o holocausto. Então Elias falou: invoca o nome do Deus de vocês, e eu vou invocar o nome do Senhor, e o Deus que manifestasse por fogo, esse será Deus. E o povo confirmou. O povo viu que a palavra era boa. O povo falou assim: não é boa, com certeza o que vai acontecer. É como se o povo dissesse: se for da sua parte que vai vir fogo, nós vamos para o seu lado. Mas se for da parte que nós estamos, nós vamos continuar. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhe os bezerros, prepare o primeiro, porque vocês são mundo, e invocai o nome do nosso Deus, e não lhe metais fogo, e tomaram o bezerro, lhe deram, e prepararam e invocaram o nome de Baal, desde amanhã até o meu dia. Palavra forte, igreja. A palavra diz que aqueles profetas, eles começaram bem de manhãzinha, e eles tiveram oportunidade primária. Tiveram a oportunidade de escolher até um bezerro. É certo que chegaram até o bezerro, olharam os dois bezerros que estavam ali preparados um para o outro, e eles escolheram o melhor bezerro, mesmo que os bezerros fossem iguais, mas eles escolheram para não ter nenhuma desculpa. E a palavra, a história vai dizer que eles começam a fazer todo aquele rebuliço desde a manhã, que é provável 6 horas da manhã até o meio-dia, 6 horas, para lá, para cá, rodeando, pisando em cima do sacrifício, chamando a atenção do Deus dele. E a palavra diz que nada aconteceu. Chegando ao meio-dia, para aí, igreja, chega ao meio-dia, nada aconteceu. A história vai dizer que Elias começou a zombar deles. 6 horas. Eu acho que para chamar a atenção de Deus, se Ele vai ouvir mesmo, você dobra o seu joelho, fala com Ele. Eu não sei quanto tempo você vai falar ali, mas seja qual o tempo for, mas é o necessário que quando você levantar, você já está com a sua resposta. Diga glória a Deus. Ele te responde. Ele te responde. Mas 6 horas de sacrifício ali, e não respondia, e Elias começou a zombar deles. Aí Elias, ele fala: olha, fala um pouco mais alto, com voz mais alta, porque Ele é Deus, não é Deus? Ele é Deus. Ele é o Deus de vocês? Então fala mais alto. Mas pode ser também que Ele está ocupado.
Nosso Deus é ocupado, igreja. Se você invocar o nome dele agora, ele não vai ouvir a sua oração. Ele está ocupado? Não. Ele está de ouvidos atentos à sua voz. A Bíblia fala que ele está próximo de corações contritos. Está com o coração contrito, comovido, atencioso, aberto para ele? Então ele está próximo de você, querido. Então você vai encontrar a resposta na sua vida, amigo. Você não vai sair daqui desanimado, não. Você não vai sair daqui confundido, porque o nosso Deus é Deus de confusão. Não vai sair. Ele deve estar ocupado, ele está fazendo alguma coisa, às vezes ele está fazendo as suas necessidades, às vezes ele está viajando. Já pensou? Né? Você está orando, né? Está ali clamando, e tem alguém falando assim, não, fala mais, porque às vezes ele está viajando. Aí você tem certeza que ele não está viajando, porque está ouvindo a sua oração. Que o Deus que você serve é o Deus certo. Porque a Bíblia diz que o guarda de Israel, qual é o guarda de Israel, igreja? Hein? Quem que é o guarda de Israel, igreja? Jesus. A Bíblia fala que ele não dorme. A Bíblia fala que enquanto você dorme, ele está ali trabalhando na sua vida. A Bíblia diz que ele dá aos seus amados enquanto dorme. A expectativa sua é de dia. Eu quero que aconteça de dia. Mas a Bíblia diz que ele dá aos seus amados enquanto dorme. E quando você está dormindo, e quando você está apagado, ele está lá trabalhando. Você já viu, igreja? Olha para alguém, Senhor Jesus. O melhor remédio para a sua vida, para as suas dores, para os seus problemas, se chama Jesus. Você já dormiu com dores e já amanheceu sem dores, e muitas vezes você nem tomou remédio. E mesmo se você tomou remédio, você sabe que aquele remédio vai fazer bem para você. Mesmo que você tomou remédio, você toma por tomar, porque você fala assim, que é que nem água, mas vou tomar. Mas de repente você amanhece, palpa, dor e não tem dor. O que aconteceu? O que aconteceu com você? Porque ele deu para você enquanto você dormia. Porque ele trabalhou em você, curou você enquanto você dormia. Lembra de Elias, numa certa circunstância, debaixo do sino, dormindo, apagado, queria morrer. Aí chega um anjo e toca a Elias e fala, acorda, porque tem comida para você aqui, tem bebida para você aqui. Elias come, bebe e se revigora e continua. Você não sabe o que acontece nas madrugadas do seu quarto. Você não sabe a luta travada que tem sido dentro da sua casa. Você não sabe. Enquanto os anjos do inimigo estão lá, porque ele pode estar lá, ele se depara com um grande exército de Deus a seu favor. Há uma luta travada entre o bem e o mal, de coisas que eu desconheço, que você desconhece. Tudo para te salvar. Tudo para te salvar. Elias tinha isso como desígnio, ele tinha isso como confiança, ele sabia o Deus que ele servia, ele fez uma aposta, ele zombou porque ele tinha certeza que aquilo que ele estava fazendo não tinha sentido, que ele estava fazendo aquilo para um Deus que não respondia, que não emanava fogo. Elias sabia, por isso zombava. Ele está fazendo as suas necessidades, ele está viajando. Fala mais, os profetas, você acha que eles ficaram felizes? Não, os profetas ficaram mais furiosos. Mas a Bíblia diz que a partir do meu dia, Elias deu para ele a oportunidade. Eles tiveram oportunidade novamente, até a oferta de manjares, que seria a hora nona, às 3 horas da tarde. E aqueles profetas, eles sabem o que fizeram? Começaram a falar mais alto, começaram a gritar, começaram a retalhar seus corpos, cortar seus corpos, sangrar em todo o seu corpo, para chamar a atenção daquele Deus. Fizeram de tudo, mas aquele Deus não respondeu em nada. Não houve nada, nenhuma voz ecoou naquele lugar. Ficaram o quê? Frustrados.
a hora da resposta daquele que estava só mediante um grande exército. Se enganaram, né? Porque na verdade Elias não estava só, estava... Quem estava com ele? Jesus. Quem estava com ele? É Jesus. Quem está com você? É Jesus. Porque o mesmo que estava com Elias no passado está com você agora no presente e vai estar com você até a consumação dos séculos, até onde você desejá-lo. É o mesmo Senhor. Estava com Elias e Elias falou assim: ó, faz o seguinte. Olha só o que Elias fala no 38, não, 30. E de maneira que corria e tal, e chegaram o seu Deus de Abraão, de Isaac e Jacó: manifeste hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Ele já começa a profetizar, ele já começa a chamar a atenção de Deus. Responda-me, Senhor, responda-me, para que o povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então, o momento esperado, será que vai acontecer? Não é o que o povo fala aí. Será que você vai alcançar a sua vitória? Será que você vai alcançar a sua cura? Será que você vai alcançar o seu objetivo? Será que você vai perdurar na casa de Deus? Será que você vai dar continuidade ao seu ministério? Será que essa igreja vai se manter? Não é isso que o povo fala? Mediante essas palavras destruidoras do ímpio, de um Deus que não faz nada, de repente a palavra diz: então, diga então, caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rigor. Sabe a lição que eu tive disso aqui? Que os profetas de Baal fizeram do jeito deles. Eles tinham o bezerro, eles tinham as preparações deles lá, o método de chamar a atenção do Deus deles, e fizeram de tudo e não aconteceu nada. Mas quando chega a vez de Elias, a palavra diz que Elias, ele pega o bezerro, ele parte o bezerro em pedaços. A palavra diz que Elias pega a lenha. A palavra diz que Elias pega a pedra, 12 pedras que representam os filhos das tribos de Jacó. Pega tudo isso. E além disso, uma coisa interessante que me chama nessa história, para não deixar nenhum pingo de dúvida, porque senão o homem vai falar assim: aí ele deu um jeito ali e o fogo apareceu. A palavra diz que Elias manda trazer em vasilhas água, e vai e joga por cima do sacrifício, joga por cima do animal que estava ali em partes, e aquela água molha o animal, molha a lenha, molha a pedra. Só que Elias não se deu por satisfeito. Elias queria mais. Elias pega a segunda vez a quantidade de água, e a água chega e vai de novo em cima do animal, vai na lenha, vai nas pedras. Só que Elias não ficou satisfeito. Você não tem que ficar satisfeito com a sua simples adoração. Você não tem que ficar satisfeito de somente chegar na casa de Deus e se colocar aí no seu lugar. Você tem que ir além. Você tem que fazer a sua diferença. Estou fraco, então vou fazer o meu sacrifício além da minha fraqueza. Mas eu, da mesma forma que eu entrei, eu não vou sair desse lugar. Elias sabia: eu vou fazer o meu melhor para Deus, porque eu sou profeta. E se eu sou profeta,
por metade na sua vida, entenda isso. Deus não vai fazer 10, não vai fazer 20 ou 30 ou 50%. Ele vai fazer na sua vida, Ele vai te entregar na sua vida algo quando tiver tudo 100% na sua vida. E Elias não se deu por satisfeito. Manda trazer água pela terceira vez. E a água, você sabe muito bem o que significa água. O altar precisava de correção, de conserto, porque ele foi quebrado, porque o povo negligenciou o altar, porque o povo afastou do altar, porque as pessoas afastou da presença de Deus. Então o altar precisava de uma mudança. Preste atenção, querido, preste atenção, querida. Nós precisamos de mudança, e tem certas coisas que vai nos consertar, e certas coisas que vai nos melhorar, que vai só depender da água que vem da parte de Deus. A água significa limpeza, purificação. Elias não se deu por satisfeito e chama a terceira vez, e a água pela terceira vez escorre desde o alto até embaixo, e diz que o poder que estava naquela água, que estava contida naquela água, a quantidade de água que foi jogada, diz que fechou todo o rego que estava ao redor. O rego que estava ao redor do sacrifício ficou cheio de água. Sabe para que isso? Para provar que ele servia a Deus. Você já tentou? Preste atenção. Quem já acendeu a churrasqueira para fazer um churrasco? Só uma pessoa? Misericórdia. Vocês estão atentos, querido? Estão ouvindo a palavra? Quem já acendeu uma churrasqueira aí? Eu já acendi churrasqueira, né? Você já tentou acender uma churrasqueira com carvão úmido? Não consegue. Ele está só úmido, ele não está molhado, ele está encharcado, ele está só úmido. Você não consegue, a não ser que você use os outros artifícios. Não é verdade, senhor? Estou falando mentira? Sim ou não? Não estou falando. É verdade. Estou falando de uma coisa que está úmida, é difícil pegar fogo. É difícil pegar fogo. Elias estava dizendo assim, em outras palavras: eu vou encharcar esse sacrifício, eu vou inundar esse sacrifício de água para não restar nenhuma dúvida, porque se o fogo que vai descer nesse lugar é de Deus, isso aqui vai acabar, isso aqui vai ser tudo consumido. E a palavra diz que caiu o fogo do Senhor, caiu o fogo do céu, como se fosse uma língua vindo lá do alto, que veio sobre o sacrifício. Oh, imagine o cenário naquele lugar, queridos. Imagine a quantidade daqueles profetas, tudo ali com o olho regalado, tudo torcendo contra, não é verdade? Porque o povo torce contra a sua vida, torce. As pessoas, muitas pessoas não querem o seu bem. Então você está fazendo alguma coisa, a pessoa está ali, ó, encucada. A pessoa até de frente fala com você, ó, vai dar certo. Mas por detrás fala, tomara que não dá certo. E não vai dar certo. E costuma, às vezes, se a gente não tiver revestido na presença do Senhor, não dá certo mesmo. Não dá certo mesmo. Mas se você tiver revestido com a presença do Senhor, a Bíblia diz que nenhuma arma forjada contra os filhos de Deus há prosperidade. Não há prosperidade, não vingará, não vai à frente. Você está me entendendo, querido? Sim ou não? Então o que você está planejando, o que você tem como sonho, o que você tem como meta, sabe o que você faz? Entrega para Deus. Entrega para Deus, porque você vai entregar para a pessoa certa, para o comando certo. E se está nas mãos de Deus, tem carimbo de Deus, tem martelo de Deus, tem justiça de Deus e tem resposta de Deus, querido. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Aquele povo estava ali, estarrecidos, admirados, não, espertos. Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Que burrada que ele está fazendo, jogando água. Agora eu quero ver pegar fogo. Que burro. Agora eu quero ver isso aí dar alguma coisa. De repente diz que o fogo caiu do céu. Presta atenção pelas camadas. Presta atenção no poder de Deus. Olha o que Deus faz. A Bíblia diz que primeiramente o fogo consumiu o holocausto. Consumiu, o que acontece em consumir? Hein?
queimar, fez desaparecer. Fogo de Deus faz consumir tudo. Primeira etapa, o fogo consumiu o holocausto. Segunda etapa, vai descendo, o fogo consumiu toda a lenha. Está querendo mais? Você já viu pedra desaparecer? Você já viu? A Bíblia diz que o fogo consumiu todas as pedras. Quer mais? Quer mais? A Bíblia diz que o fogo consumiu todo o pó que estava ao redor do holocausto. Sabe o que é pó? Que fica por cima da terra. Consumiu tudo, até atingir o nível da terra seca. Quer mais? O fogo consumiu toda a água que estava dentro do rego, acabou com tudo. Aleluia! Sabe o que aconteceu? O povo entendeu o recado. O povo que era rebelde entendeu o recado. A Bíblia diz que o povo se prostrou, adorou o Senhor e disse: só o Senhor Deus, só o Senhor Deus, só o Senhor Deus, só o Senhor Deus, só o Senhor Deus. E da mesma forma você, eu vamos dizer: só o Senhor Deus, só o Senhor Deus. Fala, igreja, só o Senhor Deus, só o Senhor Deus, só o Senhor Deus, só o Senhor Deus. E sabe o que aconteceu? Depois disso, os profetas de Baal também foram consumidos, exterminados. Acabou, 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 acabou. Diga: acabou. Diga: acabou. Então, Elias, o recado final para mim e para você, que serve de base para a minha vida e para a sua história hoje, para aquilo que você precisa. Eu não sei o que você buscar, o que você está sentindo aí, o que você está passando, mas preste atenção nessas palavras de Elias, logo após o término de tudo aquilo. Preste atenção. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído. Olha só, porque ruído há de vir uma chuva abundante. Está vendo que as coisas estão preparadas? Está vendo que Deus já preparou tudo? Só precisa de endireitar o terreno para que a chuva caia sobre a minha e sobre a sua vida. Fique de pé, fique de pé, fique de pé, nós vamos terminar. Fique de pé, escolha o irmão que está aí do seu lado. Fala para ele assim: ó, meu irmão, está preparado para a chuva de bênção que está por vir na sua vida?